E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Tem Física aí, mais uma rapidinha do Ricardo, tá bom? Esse objetivo dessas minhas rapidinhas é mostrar para você que alguns assuntos caem bastante na sua prova, por exemplo, em concursos militares, você especificamente para aeronáutica. Vou fazer para você de vez em quando umas aulinhas, ou melhor, uns exercícios bem interessantes que vai te ajudar na prova, esse é o intuito, tá bom? Hoje nós vamos analisar, através da cinemática, o conceito de velocidade escalar média. Vem comigo que eu vou mostrar para você uma dica bem interessante, tá bom? Então vamos lá. Bom, nesse caso, velocidade escalar média, galera, um assunto que costuma cair na sua prova, tá? Primeiro, o conceito de velocidade média, eu acho que não tem mistério, vou deixar um pouco a lousa meio carnavalesca para você aqui. Velocidade média seria o quê? Seria simplesmente o deslocamento de um móvel dividido pelo tempo que ele gasta no seu dia a dia, você já sabe disso, não é isso? Bom, primeira coisa que você tem que saber é que o deslocamento é a posição final menos a posição inicial, né? É o espaço, a posição da onde ele foi, menos da onde ele saiu, tá? E o ΔT, tempo final menos tempo inicial. É só você analisar através das marcações, através dos cronômetros. Tá certo? Tudo bem? Ah, outra coisa. Na velocidade média, é costume às vezes ele te pegar em relação às grandezas físicas. Você sabe que no sistema internacional a velocidade é dada em metros por segundo e às vezes ele coloca quilômetros por hora e você às vezes tem que mudar. Não há problema. Para você mudar metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Já quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6, tá? E outra coisa, quando você tem uma viagem um pouco longa e você resolve parar, ele também pode pedir para você na prova a velocidade média, né? E nesse caso, galerinha, se fala paradas para você, não esqueça que o ΔT total, né, é o tempo total, mas incluindo as paradas, seria o tempo total, inclusive as paradas, tá? Se você parar, por exemplo, numa borracharia por meia hora para trocar um pneu, esse tempo vai ter que ser acrescido na sua velocidade média depois, porque nesse caso você parou, mas a viagem, no caso, ainda foi acionada e você ainda não chegou no seu destino, tá bom? Então a velocidade média seria ΔS total sobre ΔT total, onde esse ΔT total seria também incluso o tempo das paradas e o ΔS total seria simplesmente também o espaço, o deslocamento total que você fez durante toda a sua viagem. Bom, às vezes, galerinha, ele fala para você sobre média harmônica. Não, ele não fala para você sobre média harmônica. Ele fala para você, por exemplo, assim: eu viajo e simplesmente a minha viagem foi feita em 2 etapas. E as 2 etapas com distâncias iguais. Se as distâncias são iguais, ele pode perguntar para você, por exemplo, qual a velocidade média total durante todo o percurso, percorrendo 2 distâncias iguais. E aí que está o bizu do professor Ricardo aqui. Se por acaso ele fala para você que as distâncias são iguais, você vai jogar a média harmônica, que você vê bastante isso na matemática, que é uma média que você pode jogar quando você relaciona grandezas inversamente proporcionais, por exemplo, como velocidade e tempo, não é mesmo? Se você aumenta a velocidade, o tempo da viagem diminui e você vai jogar o seguinte: a velocidade média vai ser essa formulazinha específica, ó, 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2, onde 1 é a velocidade da primeira etapa e 2 é a velocidade da segunda etapa, tá bom? Se ele fala para você distâncias iguais. Não esqueça então, com ΔS1 tem que ser igual a ΔS2, tá bom? Fica essa dica para você teórica e agora nós vamos fazer um exercício para ver se você entendeu, tá? Então vem comigo aqui. Vamos lá, vamos numa questão aqui. Vou descer aqui um pouquinho. Legal. Vamos então para uma questãozinha que caiu no CFS, curso para formação de sargento, no ano de 2018. Vem comigo. O móvel completa 1/3 de um percurso com o módulo da sua velocidade média igual a 2 km por hora. E o restante com o módulo da velocidade média igual a 8 km por hora. Sendo toda a trajetória retilínea, podemos afirmar que a velocidade média desse móvel durante todo o percurso em km por hora é: professor, vou jogar a velocidade média 2V1 V2 sobre V1 mais V2, simplesmente vou jogar a média harmônica? Não. Nesse caso não, porque ele falou 1/3 e depois o restante, consequentemente, é 2/3, né? Porque você tem o inteiro, né? Então, nesse caso, as distâncias não são iguais. E se as distâncias não são iguais, você não pode jogar média harmônica, tá? Mas tudo bem, você pode simplesmente separar no trajeto 1 e trajeto 2. Vem comigo. Bom, nesse caso, vou colocar aqui, né? Simplesmente aqui, isso. Vou colocar aqui uma viagem, uma estrada, que deveria ser retilínea, né, pessoal? Mas tudo bem. Nesse caso aqui, você tem, por exemplo, ela separada, né? Separada, por exemplo, ele falou 1/3 e o restante só pode ser 2/3. Então, eu vou pegar como sendo o total da viagem, 3.
Olha o macete do professor aqui, né? Por quê? O que seria a primeira etapa? Seria professor, ele não falou professor falou 1/3, então 1 de 3, né? E o restante não seria 2 de 3? Então seria 2. Nossa, só pode jogar esse 1 e 2 fica mais fácil, não fica? Fica. Eu posso falar para você que isso aqui é etapa A. E aqui eu posso falar para você que é etapa B. Tá bom? Tudo bem? Ele quer saber a velocidade média. Sim, ele quer a velocidade média total. Galerinha, a velocidade média total é ΔS total, não pode esquecer, dividido por ΔT total. Professor, mas quando o senhor colocou 1, colocou 2, colocou 3, qual a unidade? Não tem problema, como você está jogando a velocidade depois em 2 km por hora, você pode muito bem colocar 1 km, 2 km e 3 km, já fica na unidade que você quer, tá bom? Então, se você analisar bem, você já tem o ΔS total, que é 3, professor, tá fácil, mas o ΔT total você não tem. Realmente, professor, não foi dado nenhum tempo, né? Então, você tem que parar por aqui um pouquinho para depois voltar nessa expressão, né? Você vai ter que achar o tempo 1 da primeira etapa, o tempo 2 da segunda etapa e jogar aqui para depois sair para a galera, tá? Então é o seguinte, vamos dividir então, como eu falei para você, então a etapa A, né? A etapa A, né? Vamos simplesmente jogar na fórmula da velocidade média, né? Que você está aprendendo comigo aqui. Velocidade média seria igual a ΔS dividido por ΔT, tá? Não esqueça, aluno, que essa aqui é da etapa A, tá bom? E nesse caso, o que você faz? Velocidade média, você tem quanto que vale o ΔS dessa etapa? Ele falou 1, certo. E o ΔT? Não sei, professor, eu vou colocar ΔT da primeira etapa, ΔT de A. Ai, professor, e agora? Galerinha, você tem a velocidade média da primeira etapa, não tem? Não tenho, professor, não tem. Claro que tem, tá aqui, ó. Ah, tá, foi mal, professor. Eu tenho sim. É 2 km por hora, né? E tá esperando o que então? Vamos colocar aqui então, 2, vou substituir. 2 é igual 1 dividido por ΔT da primeira etapa. E eu vou acostumar com essa caneta ainda, né? Minha letra sai feinha, pessoal. Não estou acostumado ainda com essa caneta, mas vamos lá, com essa luz digital. ΔTA, então fica ΔTA igual a quanto? Sobe e o 2 desce. Fica 1 sobre 2. O quê? Você pode colocar na unidade horas, né? Você está jogando a velocidade de km por hora, então o tempo se achou em horas. Tudo bem? Não tem problema, não se assuste. Vamos agora para a segunda etapa, sim, a etapa B, né? Que eu vou jogar também a mesma ideia. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, tá? Tudo bem? Bom, como você já sabe que a velocidade média na segunda etapa foi dada, como também foi dada da primeira, não foi não, professor, foi dada sim, galera, tá aqui, ó, a velocidade da segunda etapa é 8 km por hora, não é isso? Então nós vamos simplesmente já jogar aqui, ó, vai ficar 8, tá bom? É igual ΔS, que seria quanto, né? É só você voltar aqui, ó, enquanto ΔS que você pode colocar 2, né, pessoal? Já na primeira etapa, né, quando você colocou 1, né? Tudo bem? Então vem comigo aqui. Você vai jogar então aqui quanto? Jogar 2 dividido por ΔT. ΔT de B, tá? Bom, agora, galerinha, é só você... Opa, sumiu aqui, é ruim, né? Porque eu não estou enxergando aqui. Vamos voltar com uma borrachinha. Nós temos uma borrachinha para isso. Eu vou apagar aqui, que você não enxergou nada. E vou fazer em cima, tá? Então fica assim, velocidade média, vou repetir. Então vai ficar 2. Foi dada, né? Desculpa, 8, né? 8. Velocidade, né? No trajeto 2. Velocidade. Você vai colocar aqui 8, chique, né? 8 é igual ΔS. ΔS, 2, legal, agora vocês estão enxergando, dividido por ΔT, tá bom? Tudo bem? Esse é ΔT de quem? De B, galera, tá? Então, ΔT de B, se você subir, o 8 que está ali vai descer dividindo. Então, fica 2 dividido por 8, tá bom? Então, você tem aqui agora o ΔT de B. Vou colocar aqui pertinho do ΔT de A. O ΔT de B é igual a quanto? Vamos cancelar, né? 2 com 8 dá 1/4, tá bom? Não é difícil, galera. Então você também tem o ΔT de B, tá? E para finalizar, você tem que saber jogar na fórmula. Lembra que aqui na fórmula aqui, ó, aqui na formulazinha tá ΔT total. Então ΔT total, né, tem que ser o quê? A soma, isso, tem que ser
1 sobre 2 mais 1/4. Tá bom? É claro que essa continha você tira de letra, estou quase entrando na frente aqui, né? Mas vamos lá, tá dando ainda, né? Você acha o mínimo, né? Então, entre 2 e 4 dá 4. Então, fica 4 sobre 2 dá 2 vezes 1 dá 2, mais 4 sobre 4, 1 vezes 1, né? Dá 1. Então, você tem o ΔT total. E isso, professor, ΔT total é 3/4. 3/4 de quê? 3/4 da hora, galera. Tudo bem? E para terminar agora, eu venho aqui, né? Só que eu vou apagar com uma borracha, né? Vou apagar isso aqui, ó. E vamos jogar na fórmula agora. Lembra que eu tinha aquele 3 ali, né? Agora é só substituir, tá bom? Para finalizar, fica velocidade média, aí sim, hein? Velocidade média total seria igual. Quanto que é o ΔS total mesmo? Tá aqui, professor, em cima ali, 3, professor, certo? E o ΔT total? Acabei de achar, professor, é 3/4. Tudo bem, galera? Espero estar te ajudando, tá? Então, nesse caso, você mantém a parte de cima, 3, e multiplica o inverso da de baixo, 4/3. Tá bom? E você, claro, na matemática, cancela 3 com 3, e aí, só alegria. Velocidade média total. Sobrou o quê, pessoal? 4. Então, 4 km por hora. Então, não tem nada de jogar a velocidade média como média harmônica. E também alguns alunos também falam para mim, é só fazer a média aritmética. 2 mais 8, 10 sobre 2, 5. Não é isso, tá? A resposta é 4. Espero ter ajudado, então. Então, você tem a alternativa aqui, ó. Alternativa certa, alternativa A. Espero ter ajudado você nessa dica do meu canal Tem Física aí. Aguarde logo, logo para ajudar vocês mais dicas de algumas outras frentes da física com questões que simplesmente vai cair e vou te auxiliar para você fazer a próxima prova do concurso militar. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau!